Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi pessoal, bem-vindos, esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o Diogo. Eu sou o Renan. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou o Gustavo. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, a gente pausa aqui um pouquinho para os nossos recados. E aí, pessoal, temos alguns recadinhos esse mês. O primeiro é que a Letícia Silva, uma Pai Lady, fez uma thread no Twitter muito legal, dando um monte de dicas de cursos interessantes para serem feitos. Então, tem um monte de coisa legal. A gente vai deixar o link lá no nosso site, pizzadedados.com. É só acessar os links desse post, né, desse episódio, e vai ter a thread e todos os cursos lá. Bem legal. Muito obrigada, Letícia, aí, por ter feito essa thread. Outra coisa legal que teve também foi um notebook da Rachael. Acho que foi uma palestra na JupyterCon. Então, é só sobre reproducibilidade de pesquisas, as melhores práticas nessa área. Muito legal, vale a pena conferir. Bom, teve uma das coisas que foi bem falada aí nesses últimos tempos, é que o Google lançou um toolbox específico para buscar datasets. É tipo um Google Scholar, que é para buscar artigos, só que para buscar datasets para justamente análise de dados. Muito, muito, muito legal. O DJ Patil, um data scientist bem famoso, fez em conjunto com mais 2 autores um livro só sobre ética e data science. Tem o link para o tweet e tem o link para o livro na loja da Amazon. Esses são os recados do mês. Além disso, a gente queria anunciar publicamente, né? Nós do Pizza de Dados e o pessoal do Data Bootcamp, a gente já está aí numa parceria de alguns meses. E essa parceria está mais definitiva agora, então eles deixaram de ser os nossos padrinhos para virarem os nossos parceiros. Então, muito obrigada ao Data Bootcamp aí por toda a parceria que já foi feita e que a gente está começando agora, né? E para quem não sabe, o Data Bootcamp é um curso de Data Science, tem vários cursos, e inclusive agora, no dia 29 de setembro, né, eles estão lançando no Rio de Janeiro um curso só sobre inteligência artificial da IA ao Deep Learning. Então, para quem tiver interesse, é só entrar no site databootcamp.com.br. É isso. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com os nossos queridos patrocinadores. O Data Bootcamp trouxe os instrutores principais, né, os criadores do curso, para falar um pouquinho com a gente. Então, eu vou pedir para o Diogo se apresentar primeiro, mais conhecido como Munaro. Diogo, fala um pouquinho sobre você, o que você faz e, claro, a sua pizza favorita. Então, sou o Diogo, né? Eu atualmente trabalho lá na Globo.com também, além de ser cofundador do Data Bootcamp. Atualmente, eu estou trabalhando bastante com profiling de usuário, então fazer perfil de usuário baseado em Big Data. A pizza favorita é pepperoni. Atualmente eu estou aqui no Rio de Janeiro. Enfim, eu gosto bastante de matemática, de ciências de dados no geral. Eu acho as ciências muito lindas aí. Legal. Sabe que a pizza de pepperoni é a preferida aqui dos pizzaiolos, né? Então, você tá em casa. É o segredo, Letícia. Poxa. Não era não. A gente já falou isso em vários episódios. Eu não sabia. Não. Toda vez que alguém fala que é a pizza favorita de pepperoni, a gente comemora loucamente. É verdade. Tá, agora o Renan vai se sentir um pouco intimidado, né, de qual é a pizza favorita dele. Renan, fala aí um pouquinho de você também, se apresenta, o que você faz da vida e sua pizza favorita, por favor. Oi, gente, eu sou o Renan, eu trabalho com Big Data desde antes de ser legal, eu trabalho com Big Data desde 2012. Boa definição. Trabalho com Big Data porque eu tinha que resolver um problema, então eu não comecei com Big Data surgiu. Eu sou engenheiro de dados, eu acho que é o nome que melhor atribui o que eu faço. Eu sou um cara que adora volume de dados, que gosta de matemática por trás de volume de dados. Hoje eu trabalho no time que cuida de experimentação, meu time cuida de fazer vários algoritmos maneirinhos, além de AB, para poder entender e agir em cima do comportamento do usuário. Então eu gosto muito de estatística, algo que eu não gostava na faculdade. Acho que eu passei com 6, que o professor foi legal comigo. E hoje eu sou mega fã, estudo isso pra caramba. E cada dia mais tô trabalhando com gente bem legal por aprender mais machine learning. Acho que é meu foco aí. Acho que ninguém gostava de estatística até entender pra que serve, né, de verdade. Acho que... Mas você não falou que você é da Globo.com, né? Você falou do que você fazia, mas não aonde. Então, eu tô na Globo há muito tempo. Eu tô na Globo há 10 anos e eu tô desde o primeiro dia da área de Big Data. Então, eu ajudei a vender essa área pra empresa e pra todo o board da empresa. Então, eu tô nela desde final
de 2012, então tem quase 6 anos que eu trabalho com Big Data, e é bem maneiro, assim, tem uma equipe hoje em dia muito grande de Big Data Globo.com, e é legal saber que eu fiz parte de um pouquinho dessa história. Muito irado. Só queria deixar um parênteses aqui, eu sempre gostei de estatística, tá, gente? Fica aí registrado. Então, né, a gente fica registrado que você é estranha também, né? Parece que é nerd. Sou estranha. Jéssica gostando de estatística antes de ser legal. Então, gente, só pra não perder, minha pizza favorita é de calabresa. Ótima escolha. Próximo Ótima escolha. Respeito. Próximo Respeito suficiente isso. de pepperoni. Bom, legal. A gente trouxe o Renan e o Diogo para falar com a gente um pouquinho sobre Big Data, né? Acho que a Globo.com deve ter um case bem legal de Big Data. E não só isso, o Data Bootcamp tem um curso de Big Data, né? E então, ensinar como mexer com dados grandes já deve ser um desafio por si só. Mas antes da gente ir nesse tema, Big Data é um termo muito difícil, né, da gente definir. Acho que não existe uma definição exata em que momento que vira Big Data ou não vira. Vamos partir para as definições pessoais. O que vocês consideram de Big Data? Assim, o que vocês veem? Ou, não sei, qual que é a definição que vocês têm de Big Data? Já comecei difícil, é isso aí. Definição de Big Data, eu digo que é quase impossível, porque todo mundo tem um pouco dela, mas o que eu mais gosto é que Big Data é tudo que é grande o suficiente para quebrar o Excel. Então, se você precisa de mais uma máquina para rodar algo, e se você tem dados diversos o suficiente, você pode chamar isso de Big Data. Eu não sou tão político de falar que tem que ter peta, tera, N de dados, mas se for suficiente para você não conseguir rodar fácil o dado, eu considero Big Data. Porque tem uma diferença grande aí entre não rodar em uma máquina e não rodar no Excel. O Excel trava muito antes da máquina. Tava pensando nisso. Eu já tentei, já sofri com Excel nessa. Quem nunca sofreu, né? Assim, eu acho que Big Data tá mais além, né? Eu acho interessante essa opinião aí de que não cabe no Excel. Mas eu acho que, assim, além de tratar só de grande volume de dados, eu acho que a ideia é que seja um grande volume de dados que você esteja sempre sendo alimentado, né? Não é um negócio tão estático assim. Eu acho que é difícil você falar de Big Data sendo uma base estática de dados ali. Se você tem um grande volume de dados sempre chegando de forma diferente, de várias fontes, eu acho que você já pode usar o termo Big Data e de repente Eu gosto de acima de giga, assim, eu acho que vale a pena. É interessante, né? É porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre a questão do dado ser estático ou não. É porque eu já vi muita gente falando de Big Data, sei lá, uma planilha de 1 GB chamando de Big Data. Talvez uma planilha de 1 GB você não consiga ler no Excel, mas você consegue ler no Pandas com uma relativa facilidade. Então eu nunca tinha visto, mas de fato, uma planilha não... Eu sempre pensei, não é Big Data, mas por que não? E essa questão de você ter que continuar alimentando faz todo sentido, né? Mas assim, não sei, né? Eu vou falar a minha opinião. Eu sempre vi o Big Data mais como uma ferramenta. Tipo, ele não é exatamente alguma coisa. Ele é uma ferramenta que você usa quando as ferramentas padrões, elas não são suficientes para a quantidade de dados que você tem. Vocês concordam? Discordam? Concordo em parte. Eu acho mais uma ferramenta, mais um conceito. Porque ele é um conjunto de tantas ferramentas diferentes para resolver um problema que fica bem complexo, né? Um mundo bem grande, a galera chama de zoológico, né? O mundo do Hadoop, ele é cheio de animaizinhos e é um lugar muito grande de se manter. Uma coisa que eu gosto muito de quando estou falando sobre Big Data para as pessoas é falar que Big Data não é o que você deveria ter como objetivo para poder trabalhar. Deveria ser um cara para resolver um problema seu, sabe? Você não deveria ter um problema que se chama Big Data. Você deveria ter um problema e Big Data resolve ele. Isso é uma dificuldade muito grande que eu escuto as pessoas falarem. Eu já ouvi algumas vezes a frase que é como é que eu coloco Big Data na minha empresa, e parte muito daí, né? Porque o termo é muito conhecido e as pessoas tentam colocar de qualquer forma. Aí parte dessa linha toda que o Munaro e que o Letícia acabaram de falar, que é o que é grande o suficiente, como é que um dado suficientemente grande ou não para eu ter Big Data. Eu falo que as pessoas que tiveram que colocar Big Data de verdade não tiveram essa dúvida, sabe? Eles tinham um problema e tinham que resolver. Aí depois ele descobriu, às vezes, até que o nome era Big Data, mas ele estava resolvendo um problema. E isso difere muito, eu acho, do que uma abordagem que tá do hype, né? A abordagem do buzzword. Não, assim, vocês pontuaram bem, assim, a questão de, tipo, a pessoa querer botar Big Data na empresa, realmente. Eu vi uma palestra uma vez que eu achei que fez todo sentido para mim, assim, que Big Data não é uma solução, é um problema, né? Eu achei isso daí bem interessante, na verdade. Você tem ferramentas para tentar resolver esse problema, né? A galera fica tentando emplacar isso como solução na empresa. Eu acho que era mais ou menos por aí que
Eu acho que todo mundo convergiu mais ou menos por aí, né? Mas eu acho que a galera tenta, tipo, colocar Big Data como a solução, porque eu acho que existe uma confusão de termos, né? Muita gente usa Big Data como sinônimo de Data Science, né? Ou, pelo menos é o que eu vejo, assim, as pessoas falam em Big Data pensando em Data Science e aí, tipo, usam o termo Big Data só porque é bonito, é hype, etc. E não porque necessariamente é o problema deles ou é o que ele precisa. Às vezes ele só precisa de IFs, às vezes ele precisa de aprendizado de máquina, às vezes ele precisa de muitas máquinas e ferramentas para tratar com isso, né? Eu acho que assim, a gente acaba tendo que solucionar esses problemas de Big Data meio que para poder fazer, né, a análise de dados no final, né, para poder aplicar algum machine learning em cima disso, para de repente encontrar mais problemas, né? Eu acho que o Big Data é bom para você encontrar problemas, assim. Você consegue encontrar novas oportunidades na sua empresa. É diferente de você pegar um BI da vida, por exemplo, que você vai tentar aplicar técnicas de BI, né? Que você vai tentar sempre achar as soluções, né? Vender as soluções para o acionista e dar aquele resultado esperado lá para a conta fechar. Né? Só uma coisa, para o nosso público leigo, explica um pouquinho o que é o BI, assim, o que você está considerando o BI nesse caso? Eu vim do BI, né, assim, quando eu estava fazendo mestrado, eu trabalhei numa empresa que fazia BI direto, com Pentaho, enfim. A ideia do BI é meio que você conseguir aplicar técnicas de ETL, né, Extract, Transform and Load, nos dados meio que estáticos, e você conseguir, a partir desses dados que você já sabe o que você quer, né, você mostrar relatórios. Então, dar alguns relatórios baseados numa base de dados já conhecida, com campos conhecidos, com o que você já sabe que você quer entregar no final como relatório ali para a gerência, enfim, para o cliente que pedir, né? Legal. Mas assim, então o Big Data ele poderia servir para um BI também, dado que ele lida com muitos servidores, muitos dados, etc. Ou não, ele estaria mais ligado quando a gente fala em alguma coisa tipo machine learning, testes AB, etc. Então, quando você trata de Big Data, você acaba que tem um negócio chamado de Data Lake, né? A ideia do Data Lake é você poder guardar lá dados não estruturados ou pouco estruturados, enfim, que você vai poder trabalhar esses dados, aplicar transformações em cima desses dados, enfim, facilitar o uso desses dados. Mas, assim, são dados que podem ser analisados não estruturados. A ideia do Big Data é coletar esses dados, conseguir coletar esses dados todos e armazenar isso dentro de um Data Lake, para consulta, enfim, para as pessoas procurarem problemas, né? E eu acho que a ideia do BI tem um conceito um pouco diferente, assim, são coisas que na verdade devem trabalhar juntas. O BI ele tem lá os data warehouses, então você pega os bancos de dados e monta o seu próprio banco menor de dados para fazer suas análises. Então, eu tenho um banco aqui que tem todos os anos da vida da empresa. Eu quero pegar um relatório do último mês. Então você monta um data warehouse lá com o seu último mês, né, que é tipo um banco de dados acessório do último mês da empresa, e você pode extrair dados desse banco acessório aí, né, desses bancos acessórios, enfim, que você vai montar. E aí isso é aplicado ao BI, né? Agora, não. Quando você aplica ferramentas para tratar Big Data, a ideia é que você disponibiliza um Data Lake para quem quiser usar, inclusive o BI. Se o BI quiser usar o Data Lake para estruturar esse dado e montar o Data Warehouse para poder extrair soluções de lá, extrair relatórios relevantes, isso também é bem aplicável. São coisas que são bem complementares, inclusive. A partir do momento que investiga esse problema, a partir desse problema consegue alguma solução, você já pode colocar isso, de repente, num BI como uma métrica para ser vendida para o seu gestor, entendeu? Então, meio que Data Science acaba complementando um pouco do profissional de BI. Não sei se deu para entender mais ou menos. Sim, mas vamos lá, é uma coisa que eu tenho dúvida. O Data Lake, né, que é onde você junta todo o seu grande volume de dados, ele é uma ferramenta base do Big Data ou não? Ele é necessário, ele não é necessário, ele é bom, boas práticas? Então, todo Big Data é baseado na questão de pipeline, né? De você tem um fluxo de dados lá que vai cair em algum determinado local. Esse local é comumente chamado de Data Lake, por quê? Porque esses dados, ele não pode ser chamado de Data Warehouse porque ele não é um dado estruturado, ele não é um dado conhecido, de repente. Ele
não é um dado de fácil acesso. Então, normalmente as pessoas coletam esses dados, fazem lá um data lake. A ideia do Big Data é você fazer esse data lake para quem quiser usar, depois quem quiser estruturar esse dado, né? Eu não sei se eu tirei muito bem a dúvida, mas assim, Big Data não é que dependa de um Data Lake, mas eu acho que você ter um Data Lake é meio que o resultado fim da coleta do dado e armazenamento, estruturação daquele dado, né? Entendi, muito massa. Pelo menos nas coisas que eu tinha visto, né, quando eu tava dando uma olhada nessas coisas de data lake, data warehouse, você tem várias ferramentas que você pode utilizar para formar o seu data lake, né, tipo, como você vai armazenar seus dados e aí você vai começar a trabalhar em cima disso usando as pipelines, não é isso? Então, a gente pode chamar de pipeline a captura, transformação e armazenamento do dado, assim. Eu estou falando também do meu ponto de vista que eu li todas essas coisas, né? Não é que eu tenha a verdade absoluta. Mas, assim, isso é parte de coleta de Big Data. Então, assim, toda a parte de coleta, né, e armazenamento, a gente meio que costuma chamar de pipeline de Big Data. E aí esse armazenamento cai no Data Lake. E aí a gente pode aplicar a ferramenta de ETL em cima dele, pelo que eu conheço. Assim. E isso que você comentou, inclusive, é um ponto de vista bem válido, porque é a continuação daquele pipeline, realmente. Assim, eu acho que tanto a captura quanto o processamento, no meu ponto de vista, fazem parte desse pipeline de armazenamento, né, de ingestão de dados de Big Data, assim. Mas eu não sei se existe algum outro ponto de vista que seja só a parte de processamento, enfim, sei lá, eu também não sei dessas coisas direito, assim, não. Falando um pouquinho das ferramentas, assim, quais que vocês veem que são as principais ferramentas de mercado de Big Data, o que precisa saber? O que é ideal, o que é absolutamente necessário? Dado que eu sou um cara do mundo open source e adoro open source, não dá pra pensar um pouco de Big Data sem falar de Hadoop. Hadoop é a principal ferramenta clustering de execução de processos em paralelo e como ele é uma solução meio completa, ele tem um ótimo storage que permite que o storage fique espalhado por N máquinas com custo muito barato, que a ideia do Hadoop é rodar em cima de máquinas baratas. Não consigo ver o mundo de Big Data, dado até que o Diogo falou, que o Munaro falou sobre streaming de dados. Pensar nesse mundo sem um Kafka é bem estranho. Tudo dá problema com Big Data. Tudo já vi cair, tudo já vi dar problema. Já vi arquivo ser corrompido, já vi bloco ser perdido, já vi Hadoop voar, mas eu nunca vi o Kafka cair. Então, não consigo imaginar um mundo sem isso. E se a gente pensar em cada vez mais em gestão de dados em tempo real, ele é incrível. Se eu fosse escolher duas ferramentas que definem bem pra mim o mundo de Big Data, eu escolheria as duas. Mas tem N outros animaizinhos que sobrevoam o ecossistema Hadoop. Tem Hive, tem banco de dados, né? Tem Hive, HBase, tem o Parquet, que é um formato de arquivo mega comprimido, excelente. Temos caras de execução, como por exemplo o Spark, que é um excelente framework de execução de jobs. A gente tem um antigo MapReduce, que se você usar hoje não use mais. Temos o antigo Pig também, por favor, também não use. Por quê? O Pig... Os dois. Tá, o MapReduce porque ele foi descontinuado. É um bom motivo. É um ótimo motivo. E o Pig porque quando você executa um job Pig, ele tem um pressuposto de executar o mais rápido possível. Isso significa que ele vai usar todos os recursos do cluster para executar. Então ele vai executar o mais rápido possível no menor tempo possível usando todos os seus recursos. Então você não consegue rodar nada em paralelo. É esse job. Entendi. Então isso é um probleminha. Sem contar que a linguagem do Pig é uma linguagem que vai tentar... que é uma linguagem não muito fluente para quem já é programador. Enquanto o Spark é um framework mais próximo tanto para quem já programou em Java quanto para quem programa em Python no seu dia a dia. Porque ele usa o conceito de data frame, que é um conceito que abstrai bastante a dificuldade do mundo de Big Data. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, assim. Você falou bastante de memória, de processamento, de um monte de coisas que são conceitos que estão mais ligados, digamos assim, a um entendimento maior de máquina, de como funcionam processos, que nem sempre pessoas que vêm de data science têm, né? Tem muita gente que vem que não são de áreas de computação. Então, vamos dizer que o Big Data ele estaria mais próximo do que a gente imagina de um conceito de programação, e não tanto estatística, esse tipo de coisa, ou não. Fez sentido a minha pergunta? Fez sentido a sua pergunta. Então, eu acho que tem papéis diferentes nesse mundo de Big Data. Eu enxergo coisas diferentes. Então, quando eu falei lá no início que eu me achava mais um engenheiro, é porque eu gosto dessa parte. Então, eu gosto mais da parte de como o processo executa, de como ele vai escalonar, de como mais rápido ele vai executar. Então, eu diria que para o papel do engenheiro ali, o desenvolvedor é um cara que está muito acostumado com isso. Claro que isso depende de um conhecimento maior sobre Ops, então você tem que conhecer mais sobre infra. Então, talvez um cara
cara que esteja mais acostumado com isso se dê melhor nesse cenário inicial. Legal. E quando a gente fala de ferramentas como o Hadoop ou o Kafka, eles têm uma linguagem própria também, como acho que o Pig, né, que você falou? Ou não? Ela é baseada em outra linguagem? Assim, a linguagem do Hadoop, né, oficial era MapReduce, mas eu acho que ele meio que desistiu disso, né? Então, assim, não tem uma linguagem para isso. Ele é feito em Java, pelo que eu lembro, mas assim, eu não sei se... Ele não tem nenhum tipo de linguagem específica, na verdade. Ele é um cara que vai ajudar você a controlar tanto a submissão de jobs, enfim, a submissão de tarefas para ele. Ele vai meio que alocar os recursos para você. O caso do Hadoop, ele tem o Yarn, que é um alocador de recursos, né? E parte do ecossistema Hadoop também é a parte de armazenamento, né, do dado. Então, ele tem um sistema de arquivo distribuído, altamente resiliente, né, chamado HDFS, que serve para você guardar esses dados para ficar acessível mais facilmente para o Hadoop de forma segura, assim. Falando um pouco sobre o Kafka agora, o Kafka ele meio que se vende como uma plataforma de streaming distribuído, né? Então, a ideia dele é que você pode usar o Kafka como se fosse um barramento. De repente, para quem não está familiarizado, o barramento é um lugar que você vai enfileirar lá as mensagens que vão chegando. Enfim, você pode enviar dados para o Kafka, ele vai armazenando para você esses dados. E você tem produtores, né, que vão ficar produzindo esses dados para o Kafka, e você pode ter consumidores desse Kafka. Então, tem outros programas que podem ficar consumindo esses dados que você jogou para ele. E assim, então ele meio que funciona dessa forma. E ele é um barramento altamente resiliente, assim. Ele se vende como plataforma de streaming distribuído porque, além de ser um barramento, a ideia dele foi feita para você plugar consumidores que consumam as coisas em tempo real, assim. Então, ele se preocupa com a veracidade do dado, né? Então, ele coloca lá quando o dado chegou no gráfico para você ter uma noção de quando você deve descartar ou não aquele dado, enfim. Ele é feito para isso, né? Para tentar segurar a pancada, né, de dados chegando enquanto você pode se organizar lá atrás, né? Eu acho que foram só esses dois, né, que você perguntou? Sim, não, respondeu perfeitamente. Tá, beleza. Aproveitando o gancho das tecnologias aí, como que fica, por exemplo, coisas feito o Spark, né? O Spark, eu particularmente tenho tendência a gostar do Spark, porque eu acho muito divertido e legal, mas imagino que nesse cenário de ter muitos dados, você distribuir seus dados e eles serem resilientes por aí, é uma coisa interessante, né? Como que vocês lidam com isso, como vocês encaram isso, e se vocês gostam do Spark, sim ou não, e por quê? Então, como é um podcast, não dá pra mostrar a minha camisa. Eu tô vestindo uma camisa do Spark nesse momento, pra mostrar quanto eu gosto. Então, o Spark talvez salvou nossas vidas, como pessoas que gostam de Big Data. Quando eu falei que eu trabalhava com Big Data antes de ser legal, talvez o Spark seja a parte legal, seja o cara que tem feito a chave virar. O Spark é excelente, é um cara que parte de um pressuposto bem simples, que é dividir a execução em blocos menores e rodar nas máquinas com dado mais... rodar na máquina onde o processo tenha mais dados para você poder ler. Um princípio chamado Data Locality, que é onde é que o dado está mais perto. E ele resume isso numa execução tão pequena que microexecuções são mais rápidas que uma execução grande. E fazer isso de uma forma completamente abstrata é sensacional. Você programa praticamente como se estivesse programando em pandas, se você estiver usando Python, e, cara, ele executa tão bem, ele funciona tão legal para usar para tantos recursos, só que como a gente estava dizendo um pouco sobre Ops e Dev e tal, uma característica legal do Spark é que você tem que, diferente de quase tudo que eu já fiz na minha vida, eu tenho que definir quantas de memória e quantas CPUs eu vou executar, vou precisar usar para rodar aquele job. Eu acho que isso é uma grande diferença do Spark e ele é excelente. A única coisa que eu tenho a acrescentar assim é só, você for querer usar Spark, assim, seria bom usar para processar bastante coisa, porque eu já vi uma demonstração que eu achei bem interessante da pessoa tentando fazer o word count de um texto bobo com Python e Spark. Obviamente, Python foi muito melhor, porque o Spark tem que levantar uma série de coisas, enfim. Ele tem que levantar meio que levanta JVM, aloca recurso, enfim, ele tem uma série de processos e depois ele processa super rápido. Só que se você quiser processar uma planilha Excel com ele, não faz sentido, entendeu? Então,
Então, eu acho que é bem assim, você tem que dar o trade-off aí para ver o que é o volume de processamento que você vai ter. É bom saber disso, né? Porque às vezes a gente vai testar uma coisinha rápida e fala, tá, isso aqui não tá fazendo sentido, mas não pensa em toda a infraestrutura por trás que tem que ser criada para aquilo ser eficiente no longo prazo, né? Eu acho que quando eu tava mexendo com o Spark um pouco mais, assim, o maior problema que a gente tinha era fazer testes automatizados, né? Porque o Spark demorava muito pra subir tudo que precisava, e aí a gente fala assim, putz, vai demorar pra caramba, e os testes tem que rodar rápido, eu não queria que isso demorasse. Então é realmente uma coisa que precisa ficar em mente aí. Mas assim, ó, como que vocês têm um curso que é focado em Big Data, né? Só que Big Data é uma coisa que tem um volume muito grande de dados. Como que vocês passam a ensinar isso em um contexto em que nem todo mundo tem uma máquina boa? Como é que vocês fazem isso? No caso, no Data Bootcamp, né? Então, no Data Bootcamp, o que a gente acaba fazendo a gente monta um ambiente, né, para o aluno. Então, a gente monta um ambiente que tem bastante recurso para ele poder rodar o que precisa ali no momento. Aí a gente acaba fazendo análise de dados um pouco maiores, como a base de avaliação da Amazon, ou então dados de streaming do Twitter. Enfim, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação porque a gente meio que monta um ambiente. É porque a gente sabe que os alunos não necessariamente têm um computador bom, sabe? E também a gente não quer ficar perdendo tempo instalando e configurando tudo. A gente dá o caminho das pedras, dá um blog post, enfim, ajuda a instalar, ajuda a configurar, ajuda a ensinar em outros momentos. Mas durante o curso eu acho que é válido o aluno botar a mão na massa mesmo, sabe? Sei. Então, uma coisa que eu acho que é bem legal de falar do Bootcamp é que a gente não pensa em ser um curso de... Esse curso que a gente tem hoje não é um curso de Hadoop, ou um curso que está ensinando as pessoas a montar um cluster. A gente está focado em fazer o cara aprender a como analisar o dado dele e fazer o machine learning em cima daquele grande volume de dados. A gente ensina data science voltado para Big Data, que eu acho que é o grande diferencial que eu já vi, assim. A gente pensa em data science, a gente tem que pensar que existem dois momentos de data science. Um para pequenos volumes de dados e um para grandes volumes de dados. E a gente foca o nosso curso de Big Data para explorar esse segundo nicho, que é como você faz data science, machine learning e analisa grandes volumes de dados. Então tem uma pegada um pouco diferente. Entendi. Porque eu sempre fiquei pensando, né? Como é que você aprende a fazer um negócio que é difícil de você fazer sozinho, sabe? Tipo, que justamente coloca um monte de coisa e tal. Não fez sentido a minha frase, mas... eu sempre pensei isso, como que a gente faz como é que a gente aprende uma coisa que é muito difícil de você ter dado o suficiente para fazer isso, ter máquina, ter uma série de coisas, de ferramentas que não necessariamente a sua máquina suporta, né? Então, uma coisa bem legal é que hoje em dia tem várias plataformas que você pode executar coisas de Big Data por aí, né? Muita coisa na cloud. Então, é bem legal pensar que hoje em dia Big Data tá mais fácil de entrar porque tem essas clouds para poder te ajudar, né? Você pode executar coisas na Amazon, coisas no Google, coisas na Azure e já processar um grande volume de dados. O que a gente no curso tenta trazer é simular um cenário real, trazendo dados e streamando coisas bem legais. Então, a gente tem um módulo, por exemplo, que a gente cuida de streaming, pensando em como é que coloca coisa no Kafka, como é que lê de lá, e a gente, por exemplo, fica streamando o Twitter, para poder fazer as pessoas pegarem por algum termo, sei lá, vamos pensar um termo da moda, a música nova da Anitta, coloca a hashtag da música da Anitta e ficar tentando prever qual vai ser o próximo tweet sobre a música da Anitta. Nossa. Então, como você estava falando, né, vocês preparam o pessoal para fazer data science focado em Big Data, né? O que isso difere, vamos supor, da data science, abre e fecha aspas, normal, né? Quais seriam os cuidados que você tem que ter quando você lida num ambiente onde você teria muitos dados ou stream de dados que num padrão tradicional, tipo, tem uma planilha ou um CSV, uma coisa mais tradicional, eu não teria que tomar conta, por exemplo. O que eu vejo de diferença do data science tradicional, vamos botar bem entre aspas isso, no data science no mundo de grandes dados, a diferença para mim é que tem uma estatística por trás que é bem diferente. Então, se você gosta de estatística, bem-vindo ao seu mundo, assim. Porque eu sempre brinco que com data science tradicional é possível, sei lá, você ler 1 mega de dado e mudar o perfil de uma empresa. Mas você está lendo ali algumas centenas de linhas, milhares de linhas. Você não vai estar lendo tanto dado assim. Então, eu brinco que com data science tradicional, às vezes é possível você, com muito, muito esforço, durante todos os anos da sua vida, ler todas as linhas e chegar a uma conclusão. Eu digo que Big Data, ali meio que você não consegue fazer isso. Vai ter tanta linha que se você ler todo dia ela, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, quando a gente pensa um pouco em Big Data, entra uma área nova que é como eu trabalho bem com minhas amostras? Como minhas amostras são representativas de verdade? Como as amostras representam a minha série temporal?
Porque eu não posso pegar uma amostra simplesmente totalmente aleatória de um dado de um ano e tentar representar uma semana. Eu tenho que levar isso em conta, e isso parte para uma linha completamente nova de pensamento. Isso para mim já é uma diferença bem grande na estatística. Uma outra diferença muito grande é como você desenvolve software. Você consegue fazer uma análise bem legal usando ferramentas mega tradicionais de mercado. Você consegue fazer uma análise olhando Excel, você consegue fazer uma análise usando o amigo querido que eu amo pra caramba e faça coraçãozinho pro Pandas. Mas quando você vai para o mundo que esses dados não conseguem caber em memória, você tem um mega desafio novo, que é como que eu consigo olhar o meu dado, fazer um data discovery direito? É um mega desafio. Então, quando você parte para Big Data, você tem que trabalhar melhor com a amostra, você tem que saber descobrir, garimpar direito, você tem que conseguir descobrir o que é sinal e ruído com uma precisão muito grande. Porque se não conseguir de jeito nenhum olhar o dado todo, e ele com certeza vai estar sujo, isso eu garanto. Caramba, eu nunca tinha pensado nesse lado de que você tem que saber se o negócio é representativo. Tipo, estou de cara aqui. Nossa, é a parte que eu mais gosto desse rolê todo. Nossa, eu nunca tinha nem pensado nessa questão de que você não vai conseguir analisar tudo, então como é que você define o que você vai analisar? Tipo, mind blown aqui. Diferente do BI tradicional, né, que faz lá o Data Warehouse, enfim, com essas informações, acaba que em Big Data você tem que descobrir outras coisas, além da amostra, tem que saber remover outlier, remover o que você considera dado sujo, né, limpar aquele dado. Eu acho que é uma coisa bastante complicada quando você fala de Big Data, porque você limpar alguns megas já é bem complicado. Agora, limpar a questão de petas aí, enfim, você já começa a ter que fazer processos para limpar esse tipo de dado. Não tem como fazer uma coisa manual, de repente. E como que você limpa os dados? Porque, assim, por exemplo, quando eu trabalhava com oceanografia, tipo, eu tinha um dado, vamos supor, coletado de maré. E aí, tipo, um dado de maré, você sabe como ele se comporta, porque são fenômenos bem previsíveis. Então, sei lá, você faz uma média móvel com uma janela de 24 horas, 3 vezes, pronto, acabou, tudo tá limpo. Mas como é que você faz quando você não sabe o que é o ruído? Como é que você define o que é ruído? Tentativa e erro. E aí a gente cai naquele velho dilema de cientista de dados, né? Porque como você sabe quando a pessoa é um bom cientista de dados? Porque ela sabe exatamente olhar para o dado e, tipo, ter uma intuição muito massa sobre como analisar aquilo. E aí depois você pega e fala, tá, mas como é que você sabe como é que você vira um bom cientista de dados? Bom, cometendo muitos erros e tentando muitas vezes, né? Então, tipo, fica aquele loop eterno. Então, assim, agora eu falei a brincadeira, mas tem técnicas para isso. Técnicas boas é você fazer amostras um pouco maiores e mais vezes e aplicar o seu modelo sobre cada uma delas. Por exemplo, cross-validation é um bom modelo de machine learning em cima de Big Data, mesmo ele sendo muito, muito lento, muito mais difícil de executar nesse mundo. Com amostras separadas, você consegue estudar melhor o seu dado. Isso é uma técnica que a gente abusa pra caramba de usar. E uma outra coisa boa é que se você tiver dados muito suficientes, você pode começar a cair pra linha do reinforcement learning e deixar seu próprio modelo aprender sozinho qual é o melhor caminho. A gente aprende no data science tradicional sobre cross-validation, mas não parece fazer tanto sentido. Talvez em Big Data ele faça mais sentido do que em dados muito pequenos. Porque quando os dados são muito pequenos, sei lá, você usar um pedaço para teste e um pedaço para cross-validation parece um pouco até de exagero, dependendo da quantidade de dados que você tem, ou não. Não, assim, a técnica de cross-validation, a ideia dela é você scaffold, né, cross-validation, né, agora já virou cross-validation aí pra todo mundo. A ideia é você conseguir amenizar justamente essa sua amostra, que pode não ser tão boa, né. Quando você define lá o seu X de treino, é muito difícil você definir um X que seja representativo para tudo, né. É claro que você tem que tomar cuidado com o cross-validation para evitar, enfim, overfit e tal, mas no geral ele é muito bom para você meio que varrer lá a sua base de treino e teste, enfim, e poder fazer, de repente, aplicar um melhor teste baseado naquilo, né. A ideia do cross-validation aí que o Renan falou para selecionar amostras em Big Data vai mais ou menos nessa linha, né, porque você quer ter o melhor
o melhor X ali, né? Você quer ter a melhor amostra sobre sobre aquele seu dado. Então, assim, se você tira repetidas amostras e aplica elas, você acaba tendo uma média ali do que aquilo foi bom ou não para você. Assim, fazendo uma análise descritiva também do seu dado ali em Big Data, por mais que seja difícil, assim, você pode usar jobs para tentar fazer essas análises descritivas em amostras, inclusive, né? E aí, de repente, você já pode ter uma noção ali do que é um máximo, o que é um mínimo, ou então de onde está a sua densidade populacional. Você pode tentar estimar isso daí. Aí, tendo essa densidade populacional, você já pode saber o que é um outlier ali, né? Então, você já tem a ideia de, por exemplo, sei lá, tem um cara que ficou na página durante 10 horas seguidas, vendo notícia. Porra, daí na Globo.com, provavelmente é um outlier, assim, ninguém vai ficar 10 horas vidrado no computador. Pode ser um robô, enfim, tipo, a gente já tem... A gente já tem, né, esse feeling. Aí, além do feeling, existe também essas técnicas. Eu acho que você consegue, retirando amostras, você consegue, determinando lá aquele máximo e mínimo, enfim, você acaba... E a densidade, né, de valores ali na amostra, você meio que já consegue extrair boas amostras e remover outliers, né? Remover esses valores desproporcionais aí que ninguém nunca vai querer analisar, eu espero. Então, uma coisa que o Munaro pontuou que é mega importante na nossa área é que a gente tem que ter um mega conhecimento sobre o domínio. Eu sei que muita gente fica falando sobre isso e fala como se fosse mega solto, mas assim... Você tem que conhecer um pouco sobre o que você está trabalhando. Quando o Munaro citou o exemplo de 10 horas de frente de computador, é porque ele já viu que médias e percentis 95 sobre isso não refletem a realidade. Então, uma dica bem boa de quem quer começar e melhorar sua análise com Big Data é ter algum painel ou alguns contadores sobre os seus dados, para você poder fazer uma análise legal sobre aquilo que você tem, você conhecendo sobre o seu dado, o seu conhecimento e sua técnica de aplicação de que você vai fazer sobre o seu dado melhora muito. Mas como assim, uns contadores? Você quer dizer, tipo, umas estatísticas sobre os seus dados? Você diz assim, ter os percentis lá enquanto o streaming vai rolando, esse tipo de coisa? Seria isso? Não entendi muito bem. Então, a gente pode ir para essa linha, tô falando mais na linha da análise descritiva mesmo sobre o seu dado. Pode ser os contadores em cima do streaming, ou pode ser alguma coisa sobre análises em batch sobre um dado, por exemplo, de D-1 ou D-1 hora. Você tem uma ideia, por exemplo, vamos imaginar assim, você trabalha num site de e-commerce e você sabe que toda segunda-feira a média de vendas é de X milhões. No dia que aparecer X dividido por 2, você vai tomar um susto. Então, se você fizer uma análise sua e você chegar à conclusão que aquele dia iria ser X dividido por 2, você começa a ficar meio preocupado. Então, conhecer um pouco sobre o seu domínio é bem importante. Tem, assim, já existem, inclusive, ferramentas, né, que fazem esse tipo de coisa, assim. Atualmente, por exemplo, o Google Analytics, ele já faz por amostragem essas médias, enfim, já tem uma noção do seu dado. E existem ferramentas, obviamente, tem as ferramentas open source que a gente estava querendo emplacar já tem um tempo lá na Globo.com, a gente ainda não conseguiu, que é o Druid, por exemplo, que você já, ou então qualquer time series, enfim, você já consegue algum tipo de informação baseada em amostras, assim, ele já te dá um pouco disso. As ferramentas já estão vindo meio preparadas para isso, né, porque é muito difícil você conseguir analisar o dado todo raw, assim. Então, vamos lá. Vocês falaram já de várias coisas diferentes, né? De aplicar Data Science para aplicar Machine Learning para Big Data, a parte mais infra, mais ops, né? De processos, de processadores, clusters, NVIDIA, essas coisas. Então, existem... E sobre o conhecimento muito grande do domínio, então talvez seja justamente aquela área em que o cientista de dados, ele de fato, ele tem que conhecer tudo isso, ou mesmo em times de Big Data, assim, onde tem essa complexidade maior, né? Você tem pessoas mais especializadas. Como é que fica isso nesse mundo gigante, né? Assim, eu acho que as empresas atualmente, elas, pelo menos no Brasil, elas estão começando a tentar se adaptar com esse tipo de coisa, mas acaba sendo muito difícil, né? Porque aquela velha regra de contratar menos e produzir mais, né? Então, é difícil de você conseguir nichar o cientista de dados, enfim. Mas agora há pouco, na verdade, eu vi uma matéria sobre a Airbnb, que eles têm oito especialidades diferentes de cientista de dados. Então, assim, eu acho que a galera tá começando a se especializar um pouco. Então, assim, vai ter um cara que vai ficar mais focado no analytics, vai ter outro cara que vai ficar mais focado em modelos para anyway, sei lá. O cara mais focado em tratar o dado, enfim, tipo, eu acho que... E aí, dependendo do que seja esse
esse foco, a gente tem que fazer uma distinção entre o cientista de dados, né, e o engenheiro de Big Data, né, ou então até o engenheiro de Machine Learning, enfim, a gente começa a ter vários termos nisso, né. Mas assim, eu vi esse artigo, eu não cheguei a terminar de ler ele, mas pelo que eu vi lá, são 8 de Data Science mesmo. Então, tipo, os caras estão se especializando cada vez mais. Porque é uma área muito ampla, né? Você tem muita coisa para fazer, mas no Brasil, atualmente, acaba que ainda está moldando, né? Eu acho que as empresas ainda estão se moldando com isso, estão entendendo a importância disso aos poucos, né? Não é... Eu acho que era por aí a pergunta, não tenho tanta certeza. Era isso mesmo? Não era assim. É porque... Eu não sei, assim, eu vejo que, por exemplo, por mim, né, que eu não tenho esse background de programação mesmo. Então, ter que estudar estatística e estudar programação e estudar processamento e estudar um monte de coisas fica um pouco assustador, né, quando a gente vai olhando para esse mundo novo. Mas hoje, né, dado a complexidade das coisas, a tendência de se especializar parece mais natural, ainda mais quando a gente começa, tipo, mesmo cada episódio que a gente fala sobre uma coisa específica, tem 1 milhão de ferramentas e 1 milhão de possibilidades e 1 milhão de coisas que você poderia estudar. Então, acho que é natural, né, essa especialização e tal. Gustavo tá quietinho, quer fazer alguma pergunta? Não, tipo, essa questão da divisão eu acho muito interessante, sim. Eu acho que, às vezes, o pessoal tá querendo colocar muita coisa em data science, né? Porque, pelo menos assim, agora, lá no meu trabalho, eu tô vendo muito isso. Você tem uma formação mais perto da engenharia, né? Mais perto da engenharia mesmo, assim, digamos assim, né? Mais perto lá da infra e tal. Você consegue dividir bem os papéis, assim, e dependendo da infraestrutura que você monta, das automatizações que você faz, você consegue deixar bem fácil pra uma galera que mal sabe programar, usar um Spark da vida e tal. Tipo, basta saber, sei lá, o mínimo de Python, o mínimo de Scala, sabe? E aí, tipo, dá pra você ficar mais tranquilo com relação a isso. Tipo, pegar um pessoal que às vezes nem tem tanto conhecimento em programação em si, mas sabe estatística, ele tem um conhecimento da área, etc, né? Então, acho bem interessante essas questões das divisões, como é que o pessoal faz isso. Assim, o lugar que entender isso primeiro e conseguir organizar isso de uma maneira inteligente, aproveitando o que as pessoas já sabem, você vai sair na frente dos outros e implementar esse tipo de coisa. Faz sentido o que eu falei? Não, faz. Lá na Globo.com, inclusive, a gente tem tentado contratar bastante e assim, acaba que a gente meio que... É complicado. Se você for exigir tudo que você precisa ali, você vai querer um unicórnio, sabe? Porque a galera que tá ali sabe, mas pior que nem todo mundo sabe tudo que precisaria, assim, se você fosse botar nisso, né? Porque é muita coisa. Acaba que o que eu tenho visto muito no mercado, até a gente tem os colegas lá na Estônia, enfim, o pessoal tem contratado uma galera para treinar, assim. Então, normalmente pega um cara que sabe programar muito bem, que esteja afim de entrar no mundo de Big Data e esteja afim de aprender Machine Learning, porque é muito complicado você contratar, né? E o mundo todo está querendo, então acaba que com a situação no Brasil o pessoal prefere ir para fora, né? Fica ainda mais complicado. Mas eu acho que a especialização é super válida, mas assim, vendo o número de profissionais que a gente tem atualmente, ele é muito difícil de você manter essa especialização no Brasil, assim, é bem complicado. É um negócio que ele tenta fazer, mas difícil. Assim, e eu tô falando também assim, eu acho que pra mim, na minha visão assim, eu acho que até tem gente que sabe fazer as coisas, mas aí quando o pessoal vai procurar essa galera, às vezes ele não se colocou nesse contexto, entendeu? Você, tipo, quando vai procurar, quero um engenheiro de Machine Learning, o cara fala, não sou engenheiro de Machine Learning. Às vezes ele não se vê assim, mas o cara sabe montar uma infraestrutura serverless, o cara sabe trabalhar com cluster, sabe montar toda uma infraestrutura para ter cluster lá, on demand, essa coisa escalável, e às vezes você, tipo, o jeito que a gente tá procurando esse menino ou menina, esse homem ou mulher, não tá se vendo lá, já tem essa expertise, não tá se vendo lá e a gente tá deixando de aproveitar essa pessoa, né, da mesma forma que às vezes com qualquer outra das partes, assim, sabe, a gente fica querendo já o pessoal, tipo assim, é aquela coisa, né, quero pessoa com 5 anos de experiência em data science, sendo que 5 anos atrás não existia esse termo. Beleza que existia, né? Mas assim, não era usado em mercado e tal, etc. Mas eu terminei de falar o que eu tinha falado. Tô devagando aqui, mas... Então, um ponto bem legal que eu mega acredito, de verdade, é que uma pessoa só não vai resolver esse problema.
Cara, equipes... Eu não acredito em unicórnio. Eu acredito em equipes trabalhando junto e resolvendo um problema. Uma história que eu gosto muito de contar é que eu acho que a Globo.com é uma das maiores empresas de Big Data no Brasil. Assim. A gente tem mais ou menos 30 pessoas trabalhando... Não, 30 não. 40 pessoas trabalhando com Big Data na Globo.com. Que eu me lembre, apenas 2 trabalhavam com Big Data antes de vir trabalhar na nossa área. Então, 38 pessoas eram entusiastas e chegaram e foram extremamente competentes desde o primeiro dia e a gente aprendeu junto, trocou uma ideia muito grande. As pessoas que mais trabalham mais tempo com Big Data no Globo.com eram devs web. A gente, eu fazia meu Django, o Diogo também. Eu acho que é um lado legal, é que a gente é uma área de Big Data, mas se der um React na mão, sai um CRUD também. Então, vocês acham que é mais fácil, tipo, contratar alguém que tenha interesse em aprender coisas da área do que encontrar o profissional pronto, digamos assim? Pra mim, tem os 2 momentos. Eu acho que vale a pena procurar o profissional pronto. Uhum. Se ele existir no mercado, por favor, apareça. Vale a pena procurar. Eu acho que se tiver alguma pessoa legal que sabe isso e tá a fim de mudar de emprego, faz todo sentido. Mas essa pessoa é muito rara. O cara mega pronto, mega experiente com Big Data é raro, porque se a gente parar pra pensar que a Globo.com foi uma das primeiras a trabalhar com isso sério, de verdade, com cluster de petabytes e processando petabytes por dia, tem poucas pessoas no Brasil que fazem isso. Então é bem raro contratar essas pessoas. E como o Diogo falou, o mercado é muito aquecido no mundo inteiro. Então é muito fácil as pessoas aplicarem para uma vaga fora do Brasil. Então, até porque era o que eu tava pensando, né? Eu tive um colega que ele aplicou para uma grande empresa e a grande empresa falou para ele, tipo, você é ótimo, mas você não tem experiência em escalabilidade. Tipo, tá, mas não é em qualquer empresa, em qualquer lugar que você vai conseguir ter uma experiência efetiva, grande em escalabilidade. Tipo, mesmo que você estude Big Data e você tente trabalhar com dados, se você quiser montar uma infraestrutura para analisar muitos dados, isso também é caro, né? Isso exige um custo, né? Então não é fácil você, não estando numa empresa que de fato precise e tem infraestrutura para treinar e você aprender como mexer com petabytes de dados e etc. Fica difícil, né? Você tipo, aprender sem estar com a mão na massa. E aí, em quantas empresas você, de fato, pode colocar a mão na massa, né? Acho que tem um pouco disso também. Assim, eu sou meio que um exemplo vivo disso, porque eu fiz biofísica, né, gente? E aí eu, do nada, fui ser programador na Globo.com e agora tô mexendo com Big Data, assim. Acho que é só questão de querer. Qualquer um pode começar. Inclusive, esse foi o maior fundamento da gente conseguir montar o bootcamp e tal, porque a gente acredita que, assim, qualquer um que tem um start inicial, consiga sair da inércia um pouco, ele pode seguir essa carreira de ciência de dados, de engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, enfim, do que ele quer, do que ele quiser. Eu acho bem válido, assim, não tem muito essa divisão, principalmente em tecnologia, que é um mercado tão carente. Eu acho super justo dar a oportunidade para todo mundo, mas é claro que as empresas também não podem adotar todos, né? Porque senão é dinheiro saindo ali da empresa, não tem como, mas eu acho que, assim, tem espaço desde que você consiga mostrar um bom trabalho e, de repente, entrar em projetos open source, sei lá, como Serenato, enfim. Começa a participar de competições no Kaggle, sei lá, você começa a divulgar um pouco o seu trabalho, o GitHub. Eu acho que vai ter uma primeira empresa que vai ter aquela visibilidade, vai te dar a primeira oportunidade, e aí você vai poder seguir enfim, para o que você quiser. Eu tenho mais uma pergunta que eu esqueci, talvez não é o timing perfeito, mas eu lembrei agora e eu não posso deixar ela perder. Vamos lá, você tem um volume gigantesco de dados, aí você trata eles e você faz um modelo. Vamos supor que você ainda não chegou na fase de aprendizado por reforço, né? Como que você faz para atualizar esse modelo sem ser por aprendizado por reforço, assim? Em que momento você reatualiza o dado? Porque é tanto dado chegando a tanto momento que em que momento você para e fala, ok, vamos melhorar isso aqui, sabe? Imagina um cenário hipotético, né, na minha cabeça aqui. Então você tem um cenário onde está vindo um monte de dados. Aí você vai lá, pega esses dados e cria um modelo, por exemplo, de classificação de usuário ou alguma coisa do tipo, ou sistema de recomendação. Só que é tanto input chegando a tanto tempo e em que momento você para e fala assim, tá na hora de atualizar esse modelo? Pensando num cenário em que a gente não tem um sistema que se auto-atualiza prontamente conforme os dados vão chegando. Ou não, é normal que é tanto dado chegando e que o modelo tem que ser atualizado o tempo todo. Como é que vocês trabalham com isso? Tradicionalmente, para a gente poder avaliar a performance de coisas
em Data Science, em Machine Learning, a gente usa testes AB. A gente coloca 2 alternativas no ar, a anterior e a nova, e verifica qual a performance delas. A gente parte por esse caminho porque é a única forma de poder validar, cientificamente falando, que uma mudança gerou impacto. E a vantagem disso é que é online, em tempo real, e eles ainda assim funciona bem, bem rápido por volume de dados que a gente trabalha. Com Big Data, normalmente a significância estatística sobre um teste AB é bem rápido. Então a gente hoje, para poder validar um modelo que não se aprende sozinho, a gente usa AB. Então a gente aprende sobre o comportamento dos usuários, separando ele em pequenos nichos, em pequenos lugares e analisando aquela pequena mudança. Dá um conceito, assim, uma explicada rápida de teste AB para quem nunca ouviu falar, por exemplo, por favor. Eita, a responsabilidade é grande, é isso que eu trabalho. Teste AB é uma forma de você poder dividir o tráfego de algum lugar. Vou imaginar um site web. Imagina que você acessou um site qualquer hoje e você viu ele com um botão azul. Depois de alguns dias, você volta nele e verifica que o botão azul agora ele é degradê. E você provavelmente está caindo em um teste AB nessa hora. Alguém está querendo validar se é melhor um botão azul chapado ou um botão azul degradê para poder ver se você age em cima daquele botão. Isso é muito comum e foi muito popular, por exemplo, num site de busca como o do Google. O Google faz testes AB o tempo inteiro para validar se a interface dele tá boa, se o algoritmo de busca dele tá bom. E dado o feedback dos usuários de massa em cima daquele dado, ele consegue entender o comportamento do usuário, entender se um botão, uma cor, um site ou um algoritmo funciona melhor. Tá, mas falando assim, em termos um pouco mais estatísticos, o teste AB, tipo, ele só teria validade com um volume grande de dados, né? Tipo, não faria sentido você fazer um teste AB, por exemplo, em uma plataforma que tem poucos clientes, ou não? Então, o T-teste, que é o teste mais usado para poder validar os usuários, precisa só de 30 pontos. Então, teoricamente, eu poderia fazer a partir de 30 pontos. É claro que quanto mais usuários eu tenho, mais eu posso ter certeza sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu posso diminuir meu espectro do teste e poder ter um teste mais significante. Então, a gente sabe que quanto mais usuários a gente tem, mais rápido a gente consegue validar. Existe uma questão temporal sobre isso, que é, por exemplo, eu preciso ter alguns dias de teste rodando para poder entender o comportamento dado o dia da semana. Então, se você tem um site, por exemplo, o podcast do Pizza, sai determinado dia, você tem que validar o impacto sobre aquele teste no site do Pizza, conforme alguns outros episódios saírem. Você poder comparar o sucesso daquele episódio com outros em tempo real. Porque senão, vou imaginar que o tráfego é muito alto no primeiro dia, no segundo cai, no terceiro sobe de novo, aí você bota uma publicidade num lugar e sobe de novo. Então, o fluxo dos seus usuários não é recorrente, né? Então, você tem que olhar o aspecto, por exemplo, do profiling do usuário. Seria um usuário recorrente, seria um usuário que vem poucas vezes no seu site, ou seria um usuário muito assíduo. Porque o comportamento, dado o padrão de consumo do usuário, pode mudar muito o sucesso ou não de um teste AB. Entendi. E não só isso, né? Pode ter vários testes AB rodando simultaneamente. Daí como é que você garante que um influenciou no outro, né, Renan? Então, essa é a parada mais legal. A gente, assim, no mundo que a gente tem muitos ABs, assim, vamos falar de mais de 100 ABs por dia, é muito difícil você conseguir ter uma agenda que só tenha um AB caindo para aquela pessoa, sabe? Imagina, ser uma grande agenda. As pessoas vão ficar perguntando para você, qual o AB que eu posso executar agora? Isso não escala. Então, você começa a fazer um negocinho chamado teste multivariado, que você roda vários testes ABs ao mesmo tempo e o sucesso do AB é o conjunto de todos os ABs rodando ao mesmo tempo. Então você sabe, por exemplo, que um teste AB influencia positivo ou negativamente em outro. Caraca, isso é muito legal. Ai, que massa. Galera, o papo tá muito bom, eu tô adorando, mas a gente, infelizmente, tá chegando ao fim do nosso episódio, então as pessoas vão achar muito longo. Obrigada, Jéssica. Eu sempre esqueço de fazer, pô. Vamos lá, rapidão, vamos lá de novo. Eu entro com vocês, Jéssica. 1, 2, 3 e... Pessoal, muito bom o papo, adorei. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. De novo, obrigada a Data Bootcamp por estar patrocinando esse episódio também. Com certeza vamos fazer mais episódios, nos aprofundando mais nos assuntos, nas ferramentas. E acho que é isso. Muito obrigada, viu, pessoal? Tá, obrigado você aí por chamar a gente. É uma honra estar aqui no Pizza de Dados. Eu também escuto todo dia. Muito bom o podcast. Que lindo. Trabalho muito legal que tem sido feito. E eu acho que sempre a gente tem um trabalho voltado para educação no país. É uma coisa muito bacana, né? Que é um negócio muito escasso. E educação ainda disponível a todos. Eu acho muito bacana. Parabéns. Que bonito. Muito obrigada. A gente pensou um dia em como a gente consegue ajudar alguém que tá fazendo algo legal. E aí apareceu o Pizza. Então, cara, a gente mais do que sente honrado de estar aqui. A gente quer estar aqui todo dia se puder.
Foi muito legal falar com vocês. A gente adora o projeto, a gente quer que projetos cada vez levam mais a cultura de dados para as pessoas. Eu quero que as pessoas entendam que elas não... Com a cultura de dados entrando no nosso país, eu tenho certeza que a gente faz um país melhor. A gente consegue fazer as pessoas serem menos enganadas, elas conseguem ter mais autocrítica sobre aquilo que estão fazendo e criticar o que os outros estão fazendo também. O Pizza tem um papel fundamental nisso. Tem N projetos bem legais. Se você tá aqui no Pizza, provavelmente você já ouviu falar sobre o Serenata. Tem o Serenata e tem outros. Façam parte deles. A gente super apoia essas iniciativas, então o que a gente tem que fazer é falar bem deles. E se você curte Data Science e Big Data e fala... não sei por onde começar, isso parece ser muito louco, tem muita coisa para aprender e tal. Cara, a gente tá super aberto para te receber no Data Bootcamp. A gente tá lá e a gente já tem uma certa experiência com isso algumas vezes. Se você achar que esse é o seu caminho, se você acha que... se você tá ouvindo o podcast, provavelmente saiba que a gente tá lá pra te ajudar. Nem que seja pra trocar uma ideia ou comer uma pizza. Ai, que lindo, gente. Muito lindo vocês. De novo, muito obrigada. Espero receber vocês nos próximos episódios. Você falou do Serenata, também tem a Escola de Dados, o Brasil I.O., que são outras iniciativas bem legais de dados abertos. Então, muito obrigada aí. Quem quiser contribuir, vamos fazer um país melhor. Gostei muito dessa frase. É isso aí, gente. Então, tá bom. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau! Só queria falar que o Diogo é um mentiroso, que ele fala que ouve pizza todo dia. Não tem tanto episódio assim sobre todo dia. Ele faz sentido, poxa vida.